Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula da nossa disciplina Conteúdos e Metodologias do Ensino de História. Estamos falando da unidade de aprendizagem 2 e o tema é História e Conhecimento Científico, Ensino de História na BNCC. Nessa aula, nós vamos falar sobre os conteúdos e os conceitos do segundo ano. Na aula passada, nós já falamos um pouquinho, né? Já falamos várias vezes sobre a estrutura da BNCC, já falamos da distribuição dos temas do primeiro ao quinto ano. Retomo, né? Chamo novamente a atenção para que você observe o quanto esse conteúdo ele vai crescendo, né? Até chegar no quinto ano, e aí eles estão numa dimensão temporal bem maior do que o cotidiano deles. Então, eles partem do cotidiano até chegar na ideia de Brasil. Novamente, aqui a gente tem a própria página da BNCC, como é que ela está colocada aí, as unidades temáticas. Observe que aqui no segundo ano nós já temos 3 unidades temáticas e os objetos de conhecimento distribuídos ao longo delas, as habilidades todas. Pensando em nível de planejamento anual, a gente poderia pensar que a primeira unidade trabalhamos ao longo do primeiro semestre, as unidades 2 e 3 trabalhamos ao longo do segundo semestre. Novamente, eu peguei esse material pelo mesmo critério, é o material que eu encontrei inteirinho em PDF, e aí eu queria mostrar novamente para vocês o sumário. Então, ele está dividido em unidades. Percebam que o primeiro ano e o segundo ano ele tem uma distribuição muito semelhante, porque há uma continuidade entre o primeiro e o segundo ano. Ele só distancia no tempo em relação à comunidade, mas a gente continua aqui trabalhando a concepção de construção de identidade, a relação entre a identidade e a alteridade, ou seja, entre eu e o outro. Eu e o meu grupo, o grupo ao qual eu pertenço, temos uma identidade, o grupo diferente do meu, a outra pessoa, tem alteridade, a identidade deles é a alteridade, para representar a diferença, e o importante é que as diferenças convivam de forma respeitosa. Unidade 2 e unidade 3, né? Então a gente tem novamente a questão do eu e do outro, perpassando aí as unidades. Observem aqui os títulos dos capítulos, né? Então, a questão da família, nós temos aqui toda a unidade 3 girando em torno da família. A unidade 2 girando em torno das relações interpessoais, a questão da empatia. Lembrem-se que faz parte das habilidades a serem desenvolvidas através do ensino de história também, a questão da empatia, a resolução de conflitos, a convivência. Então, nós temos aqui. Percebam, né? Lembrem-se daquela aula em que eu falei bastante da questão dos documentos históricos, a importância disso para o desenvolvimento do trabalho do historiador e como ele está colocado aqui na base nacional curricular, como é que ele é tratado, né? Ele novamente lança-se mão deles. A unidade 4, novamente, percebam uma continuidade em relação ao primeiro ano. Eu tenho a questão da brincadeira. Já entramos aqui com algumas questões neste material didático. Não é obrigatório, mas este material didático acabou fazendo esse recorte em trazer já
uma questão interdisciplinar com a questão ambiental, mas novamente a relação entre eu e o outro na comunidade, a convivência, a questão dos registros, a questão da narrativa. Olha, prestem atenção, eu falei bastante disso na questão epistemológica e novamente os documentos. Percebam que aqui no segundo ano já temos mais unidades. Então, no primeiro aninho eu tinha 4 unidades, agora eu já tenho mais unidades. Mas chamo novamente a atenção a questão do eu e o outro, a questão dos relatos, a questão dos documentos históricos novamente aparecendo. É importante pensar que ao trabalhar com documentos históricos, eu tenho uma ferramenta muito importante no sentido de promover a alfabetização da criança, então eu alfabetizo através do conteúdo de história, isso é importantíssimo levar em consideração. E a questão dos temas, né, como é que esse material didático solucionou. Percebam aqui, né, a questão da relação com a natureza colocada. Vejam lá, estamos na 7ª unidade. O primeiro aninho só teve 4, aqui a gente já está com 7 unidades. A questão do, novamente, chama atenção, o eu e o outro, né? A construção da identidade, uma das funções do ensino de história. A relação, a questão do trabalho, né? As crianças em outros tempos, em outros lugares. Ele já vai problematizar aqui a questão do trabalho infantil. Temos 8 unidades, vejam, trabalho em comunidade, a questão do patrimônio, não é? E, novamente, a questão do eu e o outro. E aí, a 9ª unidade, né? Crianças como você, novamente, eu e o outro. Então, aqui ele já traz, novamente, uma característica deste material didático, e é importante que isso aconteça no ensino de história, as questões étnico-raciais colocadas. Temos aqui a música e os povos indígenas, na questão do festejo, e a questão das tradições africanas já colocadas desde o 2º aninho. Então, eu chamo a atenção de vocês para a quantidade de unidades. Se nós estivéssemos pensando em nível de planejamento, o ideal seria que nós trabalhássemos 5 unidades no primeiro semestre. Por que 5 no primeiro semestre e aí, consequentemente, 4 no segundo semestre? Porque o primeiro semestre costuma ser mais longo do que o segundo semestre do ano. Então, pensando em possibilidades de cumprimento desse planejamento, colocar uma quantidade maior de unidades no primeiro semestre é a garantia de você conseguir atingir a maior parte deste conteúdo, porque o segundo semestre, como eu falei, ele é mais curto, as crianças chegam mais cansadas, boa parte das escolas fazem mostra cultural no segundo semestre, então é necessário organizar aí o conteúdo do material didático juntamente com essas outras atividades. Muitas escolas também costumam fazer as saídas pedagógicas também no segundo semestre, é mais constante, exatamente porque é nesse momento também que as crianças estão mais cansadas. Então, eu preciso ter uma folga no segundo semestre para o meu planejamento. E aí, nós terminamos essa aula do 2º aninho, chamando atenção
sobre a questão da continuidade entre o primeiro e o segundo ano, tanto na questão do foco na vida da criança ali na comunidade, na escola, nos lugares onde ela vive, quanto do ponto de vista da questão da ludicidade, que também é uma orientação da BNCC. Até a próxima!